Você provavelmente já se deparou com um artigo científico e achou aquele artigo maravilhoso, adorou o título, adorou toda a estrutura, leu o resumo e falou: é esse. Esse artigo científico é incrível. Como eu não achei ele antes. Só que quando você começou a ler, ou você mandou para o seu professor, para o seu orientador, você viu que não era tão bom assim e ele pediu logo para descartar. E isso requer tempo. Isso tira tempo de você. Então eu vou te ensinar técnicas rápidas e eficazes para você perceber se um artigo científico é bom ou não em apenas 5 minutos. A ciência ela tá cheia de estudos, mas nem todos os estudos são bem feitos, tá? Então é por isso que você tem que aprender a diferenciar um estudo bom de um estudo não tão bom assim, tá? Isso vai te livrar muito tempo e dor de cabeça. Então, de fato, o que nós vamos aprender nesse vídeo? Eu vou te mostrar que se você é estudante, pesquisador ou apenas quer saber diferenciar um bom estudo de um não tão bom, você precisa aprender três coisas, certo? Primeiro, buscar o material em boas bibliotecas, tá? Como, por exemplo, PubMed, Web of Science, mas existem outras, tá? Mas, Jonathan, o que é uma biblioteca? Quando um artigo científico ele é publicado dentro de uma revista, tá? Como, por exemplo, a Nature. Se eu fosse assinante da Nature, eu teria acesso a esses trabalhos ou as principais atualizações dentro do mundo científico que a Nature pesquisou, tá? Que ela publicou alguns trabalhos científicos, enfim. Mas se eu acesso uma biblioteca, eu tenho acesso às principais revistas científicas do mundo, certo? E nessas revistas científicas eu vou poder buscar os trabalhos que são indexados dentro dessa biblioteca. É como se o PubMed ou Web of Science ele me permitisse acessar todas as revistas ao mesmo tempo ou as mais relevantes, e isso é muito bom, tá certo? Então, pesquisar em boas bibliotecas. Jonathan, quais são essas bibliotecas? Isso é papo para outro vídeo, porque precisa de uma atenção um pouco mais especial, certo? Se você quer realmente que eu faça esse vídeo, comenta aqui embaixo biblioteca, que eu vou saber que você tem interesse em saber como pesquisar, quais são as principais bibliotecas, ok? Então, deixa o comentário aqui embaixo. Segundo, você realmente saber o que você está buscando. Jonathan, como assim? É claro que eu sei o que eu estou buscando. Será? Às vezes você ainda não entendeu a real pergunta do seu trabalho, o real desenho experimental, né? O delineamento experimental do seu trabalho. Então, saber o que de fato você está buscando é de suma importância e utilizar bem as palavras-chave adequadamente. Okay? Você está pesquisando um tipo de informação ou sobre o seu trabalho, ou você quer saber mais sobre algum tema específico, você utilizar de forma correta as palavras-chave vai facilitar muito o seu trabalho. Você vai ganhar tempo e você vai encontrar de fato os trabalhos que você está precisando encontrar, que você está buscando, certo? Quando você usa a palavra-chave de forma adequada, você dá match, você encontra aquele artigo científico. E terceiro, ao achar o artigo, você vai precisar ter alguns critérios de confiabilidade e eu vou te ensinar que critérios são esses. Passando agora para os critérios de confiabilidade, eu vou te mostrar que tem três fatores essenciais para você se atentar. Primeiro, a revista científica. Segundo, a metodologia, que é importantíssimo. E terceiro, as citações desse estudo, que é um complemento a mais que você vai entender por que ele é tão importante assim, tá bom? Então, o primeiro fator é a revista científica. Então, Jonathan, como assim? Eu escolhi um artigo com base na revista científica? Sim, é um fator bem importante. Vou te explicar por quê. Hoje nós temos muitos estudos bons, realmente, em revistas não tão boas assim. E, Jonathan, qual é o problema disso? Dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo científico, tá? Tem uma coisinha chamada credibilidade, ok? Então, revistas científicas que são mais conceituadas, elas passam uma credibilidade maior
para o seu estudo, tá? Como, por exemplo, a revista Nature, ok? Você consegue ter essa ideia só pelo próprio nome Nature de que aqueles artigos, aqueles estudos foram bem construídos, que os revisores dessa revista não deixariam estudos ruins, com falhas na metodologia, por exemplo, passar. Então, nós temos alguns fatores de avaliação, como, por exemplo, o fator de impacto. É um númerozinho que é dado para essa revista para avaliar o quão bom essa revista é. E se ela está indexada em bases confiáveis. Como assim, Jonathan? Eu falei para vocês das bibliotecas PubMed, Web of Science, que são ótimas bibliotecas, que são bases confiáveis para essas revistas. Então, por exemplo, se o PubMed tem boas revistas ali dentro da sua biblioteca, então essas revistas provavelmente são bem conceituadas. Segundo, a metodologia. Uma metodologia bem detalhada, o que é que ela me diz? Ela me diz que o autor não tem nada a esconder de mim, que ele não está deixando brechas ou lacunas, e ele pode ter deixado por duas coisas, ou por desatenção, ou por falha na sua metodologia. Tá? Ele teve uma ideia científica, a ideia científica não se cumpriu, então ele deixou lacunas para não expor a fragilidade do seu estudo. Isso pode acontecer. Tá? E se o autor está me dizendo como esses dados foram coletados, tem um livro que eu vou deixar a foto dele aqui, que ele é muito importante, ele é sobre estatística. E tem uma frase muito interessante que ele fala: lixo entra, lixo sai. Tá? Jonathan, como assim? Se os dados não forem bem coletados, ou se aquele desenho, aquele delineamento não for bem feito, os dados que entrarem dentro de um cálculo, de um teste estatístico, ele vai sair errado. Se ele foi coletado errado, ele vai sair errado. A estatística, ela é uma ferramenta, ela não corrige um delineamento mal feito, tá? Então, lixo entra, lixo sai. Por isso que a metodologia é tão importante. E se o autor deixa isso claro, isso nos dá boas notícias, tá bom? Fuja de artigos que não deixam isso claro também na discussão. Se ele está deixando lacunas, tem algum problema aí. E as citações. Ter muitas citações quer me dizer que outros artigos científicos, tá, estão citando aquele estudo e que os autores desses artigos estão realmente confiando naquele estudo e estão utilizando ele como base, tá certo? Então, esses critérios, eles são muito importantes, mas detalhe, se atente ao ano do artigo. Se ele for muito recente, provavelmente ele não vai ter muitas citações, o que é bem lógico, tá? Agora, alguns artigos com, sei lá, uma distância de 5 anos, mais ou menos, ele vai ter um número bom de citações ali e pode ser um critério que você vai utilizar para usar esse artigo científico no seu estudo, tá bom? Então, eu expliquei bem aqui esses critérios de confiabilidade para vocês em menos de 5 minutos, tá? Então, anotem essas informações e utilizem esses critérios na hora de buscar o artigo científico para vocês. Mas antes de finalizar esse vídeo, tá? Note que esse vídeo vai ter mais de 5 minutos, porque agora eu quero, na prática, mostrar para vocês como é uma busca de um artigo científico, tá? Agora que você já sabe como avaliar um artigo científico, eu vou te mostrar na prática como você vai iniciar as suas buscas, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos de como você vai iniciar a sua busca. E se você quer saber mais sobre bibliotecas, eu vou mostrar para você aqui sobre o PubMed. Comenta aqui embaixo a palavra biblioteca, que eu vou saber que você quer um vídeo apenas sobre isso e eu vou explicar para você detalhadamente, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou utilizando o Google, tá bom? E dentro do Google eu vou pesquisar a palavra PubMed, tá bom? E o PubMed normalmente vai ser esse site aqui que vai aparecer como o primeiro retorno, tá bom? Então você vai entrar dentro do PubMed e você vai pesquisar a palavra que você quer encontrar, tá bom?
Vou já na prática aqui com você para mostrar como é essa busca, como é dentro do PubMed, tá bom? Ao achar o artigo científico, agora a gente vai para o critério, o segundo critério, tá bom? Aqui eu utilizei o primeiro critério, que é a biblioteca, e agora eu vou colocar o critério fator de impacto. Então, Jonathan, vamos lá. Eu usei a palavra-chave, como você orientou, tudo mais. Agora eu quero saber qual é a revista, se essa revista tem um bom fator de impacto, tá bom? Então vamos lá, eu abri aqui o artigo científico e se você notar no canto superior esquerdo, tá bom, da tela, tem aqui, ó, NeuroRes, tá certo? Você vai, essa aqui é uma abreviação, tá, da revista, às vezes eles abreviam o nome. Você vai entrar dentro desse link, ou você vai pegar essa abreviatura e você vai pesquisar, ok? O nome dessa revista com o nome Impact Factor, tá? Ou fator de impacto, certo? Então aqui nós temos o resultado da pesquisa, tá certo? Lembra que ele lá estava abreviado como NeuroRes, ok? Então o nome da revista completo é Neurological Research, ok? E quando nós pesquisamos o fator de impacto, nós achamos alguns sites, às vezes no próprio Google já diz ali qual é o fator de impacto da revista, mas aqui a revista teve uma atualização em 2023 para 2024, onde o fator de impacto dela está 1.7, tá certo? Tem revistas com fatores de impacto maior, tá bom? Então, assim, quanto maior o fator de impacto, melhor, ok? Então, é um fator de impacto aceitável, ok, tá bom? Mas tem revistas com um fator de impacto maior, tá bom? Então vamos lá. Depois que eu peguei esse estudo, achei uma boa revista, um bom fator de impacto, já coloco ali como critério, né? Agora eu vou para a metodologia. Quando eu abro esse estudo, eu vou procurar a parte de Material and Method, ok? Materiais e métodos. E aí eu vou vou analisar quais foram os materiais que eles utilizaram, as buscas como análises histológicas, isso em alguns estudos, né? Nem todos vão ter. Vão ter alguns estudos, como por exemplo revisões, né, de literatura, e que os critérios são outros, tá certo? Mas, por exemplo, vou até o material e método e vou dar uma boa leitura, vou buscar brechas e vou ver se está bem detalhado, se esse passo a passo realmente faz sentido. Outro ponto é analisar, se o estudo tiver, tá? A análise estatística. Quais foram os programas, tá, que eles utilizaram, quais foram os testes que eles utilizaram, e isso é bem importante. Eu vou trazer depois um vídeo para vocês sobre os principais testes estatísticos, tá bom? Que é bem importante você saber. Então, por exemplo, ANOVA, aqui, teste de Tuckey, tá? Ele provavelmente usou o pós-hoc. Então, assim, tem alguns testes bem importantes que precisam ser avaliados, tá bom? Então, a parte estatística é bem importante também. E, posteriormente, você vai avaliar as citações, tá? Outro ponto aqui, ó. Resultados e discussão. Analise os resultados e a discussão procurando brechas nesse estudo, tá bom? E quando você entra no PubMed, um pouco mais abaixo, tem a parte de citação, citado por, tá? Cited by. Então você vai avaliar se esse artigo ele já foi citado por outro autor, tá bom? Em outro estudo. Então, quando você pega essas citações, aqui ele mostra. Então, o estudo ele foi citado por Nascimento, de Bernardino, enfim, por outros estudos. Então, isso vai trazer um pouco mais de credibilidade para o seu estudo, tá bom? Então, agora que você já sabe avaliar direitinho, você sabe como iniciar e visualizar os critérios, eu vou abrir a minha tela para mostrar rapidinho uma pesquisa para você, tá bom?
compartilhando agora a minha tela. Após você acessar no Google, colocando lá PubMed, né, acessando o primeiro link, conforme aquele print que eu te mostrei anteriormente, você vai cair nessa tela aqui. Eu estou acessando em março de 2025, tá? Então, atualmente, essa é a tela. Aqui nós temos a barra de pesquisa no centro da tela, mas logo aqui abaixo nós temos esse botãozinho aqui, ó, Advanced, né, ou avançado, se o seu tiver em português. Então você clica em avançado e aqui você pode começar a pesquisar de forma mais expandir, né, a busca pelas suas palavras-chave. Vou te dar um exemplo. Você pode colocar a palavra-chave câncer. Aí você clica aqui no botão ao lado adicionar. Você pode pesquisar drug, né, medicamento, droga. Você adiciona também. E você pode colocar uma terceira palavra-chave, como por exemplo ovary, ok? Que seria o local, né, sistema reprodutor ali feminino. Então você adiciona também. E aqui do lado tem um botãozinho, acho que minha câmera tá na frente, mas tem um botãozinho Search, tá? Que é pesquisar, procurar. Então você procura e se você perceber, aqui do lado esquerdo, nós temos os resultados por ano, ok? Então aqui ele achou uma busca, né? Dando match nessas palavras-chave de 1958 até 2025. Obviamente que eu posso filtrar essa busca e, por exemplo, buscar de 2021 até 2017, por exemplo, tá? Às vezes ele não é tão preciso, tá bom? Porque ele busca pelos mais recentes nos filtrozinhos aqui em cima, mas você pode mudar, tá certo? Essas informações. Então, por exemplo, se eu acessar esse artigo aqui de 2018, tá? Não foi tão preciso assim. Mas, por exemplo, aqui eu tenho o título do artigo, tá bom? Aqui eu tenho como citar esse artigo. Então aqui ele está me mostrando, ó, a citação desse artigo, tá bom? Aqui em cima, lembra que eu mostrei para vocês a revista, tá bom? Então aqui eu tenho a revista Pharmacological Reports, tá? É o nome da revista. Então eu posso pegar esse nome, jogar lá no Google e ver o fator de impacto dessa revista, e aí é um dos critérios que eu mostrei para vocês, tá bom? Outro ponto, um pouco mais abaixo aqui, eu tenho aqui no canto direito, ó, cited by, tá? Citado por. Então eu clico e vejo quais são aqui, ó, ele teve um artigo em 2020, um autor em 2020, que ele citou esse estudo. Então isso já vai trazendo mais credibilidade, tá certo? Para o seu trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Coloquei os critérios para vocês utilizarem aí na busca científica de vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa um curtir, tá bom? Se você se interessar pelo livro de estatística, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você se interessar pelo material e for realmente comprar, o link que eu vou deixar disponível é o link que eu comprei, tá? E é o meu link de afiliado. Então isso ajuda o canal aqui a se manter muito bem, tá certo? Então eu agradeço demais pela ajuda. Deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo se você quer mais vídeos sobre pesquisa científica, sobre estatística, sobre esse universo acadêmico, e até o próximo vídeo.